Olá a todos, desde já agradeço a vossa presença neste webcast sobre a importância da formação nos dias de hoje, uma iniciativa da revista Pessoas com o apoio da SEGOC. Comigo tenho João Brás Pereira, Head of Customer Performance Development na SEGOC. Olá, João. Tenho também Daniel Silva, Diretor de Recursos Humanos na Amorim Cork Composites. E ainda Alberto Rendo, Diretor de Recursos Humanos na IKEA Industries Portugal. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigado. Bem, falar sobre a importância da formação nos dias de hoje sempre foi relevante, mas com a situação que atravessamos atualmente de pandemia, cheia de mudanças, de desafios, de imprevistos, é pertinente perceber, tendo em conta todas estas mudanças que estão a acontecer no mundo e que também se perspectivam para o futuro, se as skills ensinadas atualmente continuam a fazer sentido. O que é que, do vosso ponto de vista, deveria mudar? Podemos mesmo começar por si, João. Qual é que é o seu ponto de vista relativamente àquilo que ainda se podia mudar face às situações atuais e a estas mudanças, nas skills que são ensinadas hoje em dia? Muito bem, Helena, boa tarde aos meus colegas e a toda a gente. Eu diria que, pegando nas suas palavras, que a principal alteração e que mais condiciona o contexto e a maneira como se faz formação, eu diria que é a mudança em si. Que influencia toda a gente e todas as funções, mas que, do meu ponto de vista, lança um desafio particularmente ao nível da liderança. Pela necessidade ou pelo caráter imperioso que tem, hoje, quem assume funções de liderança e de coordenação de equipas, ser capaz de ajudar as suas equipas a atravessar e a lidar especificamente com essa mudança. E, portanto, é decisivo para as organizações terem a capacidade de ler o contexto, de perceber o que é que está a acontecer e de conseguirem transmitir às suas equipas precisamente o sentido dessa mudança, de tudo o que está a acontecer, o que é que mais influencia a sua função, qual é o sentido dessa mudança, como é que essa mudança condiciona o propósito e a estratégia da empresa e conseguir que toda a gente tenha a percepção de qual é o contributo que tem a dar nesse processo de mudança. Se, de facto, as lideranças forem capazes de transmitir isso às suas equipas, as equipas e os colaboradores deixam de estar num papel em que são vítimas da mudança e passam a ser protagonistas, porque percebem o que é que têm que fazer, qual é o seu contributo específico para o processo de mudança e criam o seu próprio espaço para acrescentar valor a um desafio que é da organização como um todo. E, portanto, isto por um lado, não é? Dar as condições às pessoas para serem protagonistas, para compreenderem e darem o seu contributo. E diria que isto é o desafio mais importante. Claro que, naturalmente, depois, ao nível das diversas funções, os diversos contextos, os diversos setores de atividade determinam necessidade de ajustamentos diferentes. Agora, são os líderes e são os responsáveis pela condução das equipas que estão no terreno todos os dias e que lidam todos os dias com as suas equipas e que mais rapidamente podem dar uma resposta. E este tempo de resposta é decisivo. Nem sempre as organizações têm tempo para contactar as entidades de formação, definir planos de formação, terem muito tempo para estruturar o ajustamento que têm que fazer ao contexto e se de facto tiverem líderes e responsáveis de equipas capazes de fazer este papel, mais rapidamente se ajustam e mais rapidamente se consegue que todos deem um contributo para o propósito da organização como um todo. Eu diria que este é o principal desafio e o ajustamento que é importante fazer em termos de formação hoje, em termos de desenvolvimento de skills. E para si, Daniel, gostaria também de saber o seu ponto de vista. Concorda com esta perspectiva do João de que está na liderança alguma das soluções para as formações do futuro? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite.
Concordo, a liderança está sempre no centro de todo tipo de atividade dentro de uma organização. Eu acho que aqui também, nestes temas da formação, não é diferente. Eu acho que se tem vindo ao longo do tempo, até de um ponto de vista académico, dos programas formais de aprendizagem, a trabalhar, sobretudo, dimensões técnicas e não tanto dimensões comportamentais e skills comportamentais que eu acho que hoje em dia são fundamentais para o sucesso de qualquer pessoa numa organização. Eu, se calhar, a liderança acho que é, de facto, um ponto importante. Eu ia um bocadinho atrás, no sentido em que qualquer um de nós hoje, com o tipo de recursos que estão disponíveis, com o tipo de informação que nós conseguimos encontrar na internet e outras ferramentas pagas ou gratuitas de aprendizagem, eu, sobretudo, o que me parece é que o que falta é, sobretudo, ensinar as pessoas a aprender. A rapidez com que a tecnologia evolui, a rapidez com que os ciclos de negócio evoluem e terminam e novos se reiniciam. Eu acho que quem não tiver esta capacidade de continuamente aprender, continuamente procurar novos conhecimentos, novas competências para se ir adaptando à realidade que nos envolve, eu acho que vai ter dificuldades em ser bem-sucedido num mercado cada vez mais agressivo como o que nós vivemos. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, as lideranças, mas mais do que as lideranças, as empresas como um todo, têm um papel muito importante, fundamental, na minha perspectiva, para criarem todo um ecossistema e condições para que as pessoas possam evoluir, possam aprender, possam encontrar formas de desenvolverem as suas competências e os seus conhecimentos. E aqui digo, não necessariamente diretamente proporcionando essas condições, mas muitas vezes flexibilizando o acesso à informação, porque cada um de nós deve ser agente ativo no seu desenvolvimento. E, portanto, obviamente aqui a liderança tem um papel fundamental enquanto catalisador, impulsionador desta aprendizagem. As próprias equipas de recursos humanos também cada vez mais, ajudando as pessoas a encontrarem os seus percursos e o seu caminho, do ponto de vista da aprendizagem, e, portanto, eu divido aqui o papel entre o papel das lideranças, o papel das empresas e o nosso papel também enquanto agentes ativos na busca de conhecimento e na adaptação a uma realidade que cada vez é mais dinâmica, mais volátil, mais incerta. E, portanto, eu diria que liderança, sim, mas também com muita responsabilização individual. Uhum. E, Alberto, quer falar-me um pouco da sua perspectiva sobre este assunto também? Sim, acho que já foram aqui ditas algumas âncoras relevantes para o que está a acontecer. Desde logo o fator tempo, desde logo a questão de entregar às pessoas o drive do seu próprio desenvolvimento. Por isso, recentrando um bocadinho na pergunta que a Helena fez inicialmente, o que eu diria é que este período da pandemia e os desafios a que todos fomos sujeitos vieram apenas pôr a nu ou confirmar aquilo que todos nós há muito tempo falávamos, mas nunca nos tínhamos confrontado efetivamente com uma realidade que apelasse a uma forma de atuação completamente diferente. Portanto, a pandemia foi um acelerador, mas os efeitos que provocou já se vinham a notar e vieram para ficar. E esses efeitos são essencialmente a redução, para além da imprevisibilidade e da volatilidade, como o Daniel disse muito bem, são esses os ambientes dos negócios de hoje em dia, cada vez mais. O que a pandemia nos veio trazer e deixar para o futuro tem a ver essencialmente com o fator tempo. O fator tempo reduz-se imenso, fruto precisamente da natureza da revolução digital que estamos a assistir. Se nas revoluções industriais anteriores essas revoluções eram assentes num contexto de alguma estabilidade, a revolução do vapor, a revolução da eletricidade, a revolução dos computadores, todas elas decorreram durante décadas e sempre em torno de uma mesma tecnologia. Aquilo que a revolução digital nos veio trazer foi encurtar de uma forma brutal dos ciclos de tempo
o desenvolvimento ou os fatores que influenciam a gestão são múltiplos. Se a inovação até há uns anos era uma inovação incremental, neste momento a inovação que há nos negócios é uma inovação que uma descoberta dá imediatamente origem a muitas outras descobertas, uma inovação conduz imediatamente a muitas outras inovações, e ao contrário do que era até aqui, que estávamos sempre centrados apenas num tipo de conhecimento, nós agora somos sujeitos a imensas fontes de conhecimento, imensas áreas de conhecimento, imensos campos de conhecimento. Portanto, todo este enquadramento faz com que todos os sistemas de gestão, incluindo os sistemas de gestão de pessoas, que estavam assentes num paradigma de previsibilidade e estabilidade, de repente ficam sem chão. A gestão das pessoas também, porque no que diz respeito particularmente à formação e ao desenvolvimento de competências, nós estávamos assentes num paradigma em que nós tínhamos, para desenvolver competências, ciclos relativamente longos de tempo. Se nós fôssemos para a faculdade, tínhamos 5 anos, se fôssemos a uma pós-graduação, tínhamos 1 ano, um mestrado, temos 2 anos, nós construímos planos de formação nas empresas que são planos anuais, enfim, tudo em cima de um paradigma de estabilidade e previsibilidade. Acontece que esse tempo acabou. Os contextos de negócio neste momento não permitem mais fazer isso. E é nessa medida que se altera também aquilo que são os desafios para o desenvolvimento das pessoas. E assim sendo, o que nós temos que fazer nas empresas é, desde logo, dar o volante, digamos assim, ou usando a expressão inglesa, dar o drive às próprias pessoas para serem elas a conduzir o seu próprio percurso de desenvolvimento, as experiências que querem ter, as competências que querem desenvolver, os percursos profissionais que os entusiasmam e que lhes dão motivação, e a organização tem que se dotar de modelos, quer de estrutura organizacional, quer de modelos de gestão de pessoas, que garantam aquilo que é, respondendo agora diretamente à pergunta, aquilo que são as competências essenciais para o futuro, e que são essencialmente duas, a partir das quais se constroem outras, que é a agilidade e a flexibilidade. Esse é o grande desafio das organizações. Portanto, questões como a autonomia, o centrar a aprendizagem sobretudo na prática, e dar espaço às pessoas para elas conduzirem o processo e fazerem muito self-learning, digamos, aquilo que esta nova era nos traz para essa temática em particular. Uhum. E qual é que é o impacto que estas mudanças que acabam de referir têm na competitividade? João, pegando aqui no reskilling e no upskilling, acha que são ferramentas realmente importantes para se aplicar dentro das empresas? Ora bem, eu penso que tudo aquilo que quer o Alberto, quer o Daniel disseram, são o centro da questão. E, de facto, esta necessidade, esta urgência de conseguir encaixar e integrar a mudança rapidamente e fazer das empresas um espaço onde cada colaborador se possa sentir realizado, não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. E eu acho que isto é uma questão decisiva que tem a ver com o tempo, que é o que é que as pessoas procuram no contexto de trabalho. E, de facto, ou as organizações têm a capacidade de fazer com que cada elemento se sinta um elemento valorizado de uma equipa vencedora, a fazer um trabalho que tem significado para além da função, que existe um propósito maior do que o seu objetivo pessoal, e onde tem relações de confiança no seu contexto, e, portanto, olha para este contexto de trabalho como um espaço onde pode encontrar as experiências que procura e que ambiciona, e onde pode crescer e onde se pode desenvolver. E, portanto, o reskilling e o upskilling, do meu ponto de vista, tem a ver com isto, que é como é que eu crio as condições para que as pessoas criem este laço com o contexto de trabalho. Se conseguirmos fazer isto,
se conseguirmos de facto alimentar esta expectativa de crescimento e desenvolvimento a cada colaborador, teremos as condições para conseguir atrair o talento e reter o talento que precisamos para responder ao desafio das organizações. Se não tivermos essa capacidade e essa competência, se não conseguimos fazer o upgrade na maneira como trabalhamos e como gerimos pessoas, o que vai acontecer é que não vamos conseguir reter as pessoas que precisamos para manter os níveis de competitividade. E, portanto, a competitividade tem muito a ver com isto, pegando nas palavras do Daniel, uma expressão que eu gosto muito, que é esta questão do meio nutritivo, do contexto nutritivo que a empresa deve proporcionar a cada colaborador para ser um espaço de crescimento e de realização, e que acompanha os desafios profissionais a que ele está sujeito. Se eu conseguir criar estas condições, tenho maneira de ser competitivo, porque tenho as pessoas que preciso e essas pessoas têm um espaço para, mais do que exercer uma função e mais do que fazer aquilo que o seu chefe lhe diz, criam um espaço onde podem dar o seu contributo, o contributo para um propósito e para a estratégia da organização, que ele percebe, que ele consegue alinhar com as suas ambições pessoais e que, portanto, lidera o seu próprio processo, lidera o seu metro quadrado, lidera o espaço onde tem influência e tem espaço e autonomia para o fazer. Voltando aqui também um pouco àquilo que o Alberto dizia, não é? Dar autonomia e dar espaço às pessoas para definirem como é que querem dar o seu contributo para uma organização e para a equipa onde se integram. E, portanto, esta evolução é decisiva para conseguir proporcionar aos melhores colaboradores, àqueles que têm mais talento e que têm aquilo que eu preciso enquanto organização, para que eles se identifiquem e para que se comprometam com um objetivo e com o propósito da organização e permaneçam na empresa dando o seu contributo pessoal. Se não conseguimos fazê-lo, não vamos ter condições para conseguir ser competitivos. Daniel, gostaria de saber se também encara o reskilling e o upskilling como peças fundamentais dentro das empresas. Sim, obviamente são duas, eu diria que duas estratégias de formação que verdadeiramente não são novas. Nós hoje em dia ouvimos falar muito em reskilling e upskilling e na verdade são duas estratégias de formação, uma mais incremental, mais focada no desenvolvimento de competências para as pessoas poderem desempenhar melhor as atividades que já vão fazendo, o upskilling, e o reskilling, um tipo de estratégia mais disruptivo para preparar as pessoas para fazerem coisas que não fazem à data e com competências e com conhecimentos diferentes daqueles que têm. E, portanto, eu acho que são duas estratégias de formação fundamentais para os dias de hoje, sobretudo, e pegando um bocadinho no que dizia o Alberto, porque se nós durante um largo período de tempo tínhamos tempo para implementar essas estratégias, hoje em dia isso é completamente diferente e, de facto, a velocidade com que nós temos que nos adaptar, com que as ferramentas e os processos de recursos humanos e de desenvolvimento de talento têm que se adaptar, são completamente diferentes. E, portanto, aqui o reskilling, sobretudo, eu vejo em duas grandes dimensões. Vejo numa dimensão que tem sobretudo a ver com as mudanças que o contexto de trabalho vai ter e já está a ter. Se falarmos hoje em dia em temas como robotização, automatização, inteligência artificial também, o e-commerce que está a crescer brutalmente e com os impactos que isso vai ter nos modelos tradicionais de retalho, a digitalização, a desmaterialização da informação, todas essas dinâmicas que cada vez mais nós ouvimos falar e que são uma realidade do dia-a-dia e que vão evoluir exponencialmente, não é fácil, não é difícil, aliás, de prever que em resultado disso haverá seguramente um grupo de trabalhadores, de pessoas que ficarão claramente para trás e que se nós não adotarmos, enquanto sociedade, empresas, obviamente com muita responsabilidade nisto, os organismos representantes dos trabalhadores, o próprio Estado, se não adotarem proativamente ferramentas e estratégias de reskilling para capacitar estas pessoas para poderem fazer coisas diferentes, para poderem dar resposta a um mix de trabalho que vai ser diferente necessariamente nos próximos tempos, vamos ter problemas. Por outro lado, também numa outra dimensão, pegando um pouco naquilo que o João dizia, eu acho que o reskilling pode ser também uma estratégia fundamental para reter e motivar as pessoas, no sentido em que hoje em dia, cada vez mais, as carreiras tradicionais como nós estávamos habituados a trabalhar e a ouvir falar, desapareceram. E, portanto, hoje as pessoas
querem experiências, querem viver realidades diferentes, querem ter experiências que enriqueçam os seus conhecimentos e vivenciar propósitos diferentes, vivenciar realidades diferentes. E, portanto, as organizações, mais uma vez, têm essa responsabilidade e devem encontrar esses contextos para permitir que as pessoas, sobretudo aquelas que são mais capazes, que têm mais vontade em aprender, que têm mais vontade de evoluir e em ter percursos alternativos dentro de uma organização, o possam fazer. Isso pode significar evoluir de uma área mais de operações para uma área mais comercial. E, portanto, nós temos é que ter as ferramentas para capacitar as pessoas, para as ajudar a evoluir, e, nesse sentido, eu vejo o reskilling como, de facto, uma estratégia, uma ferramenta fundamental para os tempos que se avizinham, que serão com certeza muito desafiadores e dinâmicos, obviamente. E qual é que é a sua opinião, Alberto? Concorda com o Daniel? Sim. Desculpa. Concordo plenamente com o que o Daniel acabou de dizer. Nós vivemos numa época um bocadinho do desconhecido, e as coisas mudam tão depressa que nós tentamos conhecer o desconhecido e parece que quando chegamos lá já virou desconhecido outra vez. De maneira que nos seguramos assim algumas buzzwords como o reskilling e o upskilling, e concordo plenamente com o que o Daniel e o João disseram, mas queria-lhe dar um outro ângulo também, que é dividir a resposta em 2 pontos. Portanto, a sua pergunta, Helena, tinha por um lado a competitividade, por outro lado o reskilling e o upskilling. Sim, o paradigma da competitividade neste momento altera-se profundamente, ou seja, na indústria de produção em massa, como é o nosso caso, até há bem pouco tempo, e bem pouco tempo significa 3 anos atrás, aquilo que era o fator essencial era a capacidade de ter volume de produção. Produzir muito e de forma intensiva. Neste momento, mesmo para a produção em massa, esse fator por si só não gera competitividade. O que gera competitividade são os indicadores relacionados com a eficiência, por exemplo, indicadores de produção, indicadores operacionais e indicadores financeiros relacionados com a eficiência. Em cima do volume, esse volume tem que ser produzido com muita eficiência, é isso que eu quero dizer. E, por outro lado, a capacidade de melhorar continuamente os processos produtivos, as competências, as formas de organização, etc. E quer num caso, quer no outro, as pessoas, o indivíduo é fundamental. Portanto, quanto mais nós conseguirmos extrair o melhor das nossas pessoas, quanto mais nós reconhecermos os talentos que cada um tem, e nós na IKEA acreditamos profundamente que todos temos talentos. Portanto, o talento não é para nós um conceito elitista. Todas as pessoas têm talentos. Se nós conseguirmos envolver as pessoas num ambiente de autonomia, num ambiente em que as pessoas consigam participar ativamente nas decisões que afetam o seu trabalho, na capacidade que têm de analisar o seu trabalho, serem elas próprias a conduzir propostas de melhoria e alterarem a forma como se trabalha para serem mais eficientes. Se conseguirmos, a partir desses talentos, aumentar de forma, diria, radical a capacidade de inovar. Bom, então, aí sim estamos digamos, a ser competitivos e a ser cada vez mais competitivos no mercado atual, no tal mercado da imprevisibilidade, da volatilidade, do pouco tempo, do ágil e do flexível. Portanto, esse fator é determinante e esse fator que, na minha perspectiva e na perspectiva da minha empresa, torna a liderança que o João falava no início tão relevante. Porque aquilo que se pede a um líder hoje na gestão das equipas é uma coisa completamente diferente. O paradigma em que nós temos um líder
que é diretivo, que marca a agenda, que é responsável pela operação, que é responsável pelos processos de melhoria, que é responsável por desenvolver pessoas, que é responsável... Esse paradigma encerrou-se e hoje o líder é essencialmente um facilitador, um identificador de talentos e um propiciador das condições certas, do ambiente certo para que as pessoas entreguem o melhor de si próprias. E este, para mim, é o fator essencial de competitividade para o futuro. No que diz respeito ao upskilling ou reskilling, sendo muito breve, tentar sumariar da seguinte forma. Aquilo que é... Nós, quando estamos num processo de transformação como o atual, nós temos que ter clareza relativamente a dois grandes grupos de população. Por um lado, aqueles que fazem a transformação digital e que está, obviamente, muito centrado nas áreas das engenharias e das TIs, e esses, o processo é bastante semelhante ao que tem sido até agora, portanto, uma cooperação muito forte com universidades, estarmos num processo de diálogo permanente com essas instituições, no sentido de estarmos sempre na ponta daquilo que são os últimos desenvolvimentos tecnológicos, e este é um grupo muito reduzido de pessoas, muito relevante porque produz a transformação, mas é um número muito reduzido de pessoas. Depois temos todos os outros, que nós na IKEA chamamos o Many People, e que são todos os outros colaboradores que, não participando no fazer a transformação, são os alvos da transformação, são os impactados pela transformação. E a transformação é uma transformação digital. Aquilo que o Daniel dizia muito bem, dentro de 5 anos vai ser uma paisagem relativamente normal no chão de fábrica. Ou seja, robôs, inteligência artificial, máquinas que operam de forma independente, que aprendem de forma independente, que comunicam entre elas no sentido de melhorar o processo. Esse vai ser o ecossistema. E é evidente que termos pessoas que estão habituadas a trabalhar com base num job description, com base num conjunto de tarefas relativamente rotineiras, perante esta realidade, essas pessoas vão ficar numa situação um pouco problemática. Mas é apenas da maneira como nós abordamos a questão, porque o que nós temos que fazer nas organizações, e obviamente este é um trabalho da sociedade em conjunto, temos que dizer a essas pessoas, em primeiro lugar, ser transparentes sobre essa transformação, o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer. Em segundo lugar, dizer-lhes que o papel deles, o contributo deles é muito relevante. Em terceiro lugar, dizer-lhes também que retirar-lhes, digamos assim, o receio e o medo, porque se há coisa que a transformação digital tem de bom é que é muito fácil aprender. Os exemplos clássicos de termos hoje os nossos pais e os nossos avós a manusearem um telemóvel, tal como nós fazemos, é um excelente exemplo para nós mostrarmos às nossas pessoas que vai ser muito fácil operar num sistema digitalizado. O que conta, efetivamente, é que elas descubram os seus talentos, digam o que querem fazer, olhem para o seu futuro com a sensação de que a empresa já não é mais uma entidade paternalista, são elas que vão dizer à empresa o que querem fazer, para onde querem evoluir. E esse, para mim, é o verdadeiro reskilling e upskilling que tanto se fala, mas que depois parece que não encontramos exemplos concretos de como se faz. E continuando aqui no tema da formação contínua e do reskilling e upskilling, que é disso que temos vindo a falar, direciono esta questão mais para o Alberto e para o Daniel. Eu gostaria de saber qual é que é o retorno das estratégias das empresas que investem em formação para as suas equipas. Eu acredito que estes resultados não sejam visíveis logo de imediato, e por isso mesmo é que gostaria de saber de que forma é que medem o retorno destas estratégias. Daniel, comece por si, gostaria que nos explicasse como é que isto funciona.
Bom, nós na Amorim Core Composites temos, eu diria que para nós medirmos a forma como os programas de formação e desenvolvimento impactam na organização, eu diria que temos 3 grandes eixos. Um primeiro, muito orientado a resultados, obviamente, temos uma cultura muito orientada para resultados e, portanto, todos os programas de desenvolvimento de pessoas, sejam eles para trainees, para jovens com potencial, sejam programas de formação mais estruturados para lideranças, têm todos uma dimensão, tentamos que tenham sempre uma dimensão de relação com os resultados. E como é que nós fazemos isso? Nós tentamos que os nossos programas sejam, sobretudo, experienciais, que não sejam programas meramente teóricos de aquisição de conhecimentos, mas que sejam, sobretudo, experiências. Sejam momentos de aquisição de conhecimento, sejam momentos de partilha e sejam momentos depois e permitam haver uma transposição direta para a realidade de trabalho e para o contexto profissional de cada um dos formandos. E adotamos diferentes metodologias dependendo de cada uma das situações e mesmo em programas que são comuns a vários colaboradores, cada um pode ter a sua forma de transportar para a sua realidade de trabalho, desde a definição de projetos específicos que são uma consequência de todo o percurso formativo e que fazem parte do percurso formativo, aliás, e que permitem às pessoas diretamente aplicar o conjunto de conhecimentos e competências que adquiriram no terreno e, portanto, com resultados visíveis para a organização. Isso é uma forma e com impacto direto em resultados. Temos outro exemplo, outras sistemáticas, por exemplo, os business cases, sobretudo nas áreas mais em contacto com o mercado, em que sempre que nós desenvolvemos conteúdos e programas focados na estratégia de negócio, focados na proposta de valor dos nossos materiais, focados no nosso portfólio de produtos, nós associamos normalmente também a esses percursos formativos, que também são diferenciados em função de cada um dos formandos, mas tentamos que todos eles tenham um business case, tentamos que todos eles apliquem nas suas zonas geográficas, na sua esfera de responsabilidade, um caso de introdução de um novo produto, um caso de alargamento de portfólio, um business case de expansão geográfica, ou seja, tentamos encontrar em conjunto com o formando, em conjunto com a pessoa e com a liderança, uma forma de poder impactar na organização. E estes são 2 exemplos de como nós podemos avaliar o resultado e o impacto dos programas de formação e desenvolvimento. Há uma segunda dimensão também muito relevante para nós, que é uma forma de criar estes programas, são também forma de criar cultura de evolução e de progressão e de mobilidade interna. Portanto, nós acreditamos que com os programas e com as possibilidades de desenvolvimento de competências e conhecimento que damos aos nossos colaboradores, que essas pessoas são pessoas mais capazes de poderem progredir dentro da organização, poderem desempenhar diferentes funções dentro da organização, obviamente tendo em conta aquilo que são as expectativas de cada um, as motivações de cada um e as oportunidades, obviamente, que a empresa tem para dar. E, portanto, temos aqui um slogan interno que normalmente utilizamos para as nossas pessoas, que tem a ver, sobretudo, com o facto da nossa organização dar oportunidades, não dar carreira. E é isso que nós acreditamos, criarmos as condições para que as pessoas, de facto, possam ter oportunidades e possam estar preparadas para agarrar essas oportunidades. Mas isso é uma segunda forma de nós avaliarmos o impacto destes programas na organização. É pela quantidade de pessoas que vão evoluindo internamente, que vão tendo diferentes experiências e que vão, obviamente, trazendo soluções para as nossas problemáticas e que nos ajudam a evoluir no negócio. E eu diria que depois uma terceira dimensão que tem sobretudo a ver com a motivação e a retenção dos colaboradores. Hoje em dia uma empresa que não se preocupe em desenvolver as suas pessoas, a todos os níveis, portanto, que não se preocupem em dar oportunidades para que as pessoas possam aprender internamente com programas mais internos ou para saírem fora da organização e beberem de outras experiências. É uma organização que, num mercado tão competitivo como o que temos hoje, vai ter alguma dificuldade e, portanto, nós também utilizamos estes programas e medimos o sucesso destes programas pelo feedback que recebemos das nossas pessoas relativamente à satisfação
de poderem adquirir mais conhecimentos, de poderem evoluir no seu percurso dentro da empresa e de poderem aportar e viver diferentes experiências dentro da nossa organização. Eu diria que são estas as 3 grandes linhas orientadoras para nós avaliarmos o impacto dos programas de formação e desenvolvimento dentro da nossa organização. E na IKEA, Alberto, como é que medem o retorno destas estratégias? Não é certamente através do ROI, porque, bom, mais uma vez estamos aqui a falar na mudança de paradigma, não é? Não, há aqui duas, para nós qualquer desenvolvimento é medível sempre em 2 eixos. O eixo dos resultados, obviamente, dos resultados operacionais e resultados financeiros, e qualquer equipa tem uma ligação a esses resultados, sobretudo aos operacionais, mas como os financeiros dependem dos operacionais, eles acabam por estar ligados também. E depois um outro eixo que é o eixo das capabilities, o eixo das capacidades, ou seja, quais são os processos, os conhecimentos, as competências que têm que existir, os modelos organizacionais que têm que existir para que esses resultados sejam atingidos. Quando falamos do desenvolvimento de pessoas, falamos essencialmente do eixo das capabilities. Portanto, monitorizar coisas como o nível de melhoria contínua das equipas, monitorizar o nível de autonomia das equipas, monitorizar, como o Daniel dizia muito bem, o índice de satisfação e os índices de motivação das equipas, monitorizar os processos de liderança e a satisfação das equipas com as lideranças. Tudo isto são indicadores que nos evidenciam a capacidade sustentável que a organização tem de produzir resultados operacionais e produzir resultados financeiros. Nós, monitorizando o eixo de capabilities, estamos a monitorizar as condições para a obtenção de resultados. E isso nós fazemos permanentemente, sobretudo através das ferramentas Lean e de uma abordagem Lean ao trabalho. No que diz respeito às pessoas em particular e aos processos individuais de crescimento das pessoas ou das equipas, que é algo também muito relevante e que é outro fator que cada vez mais se deve ter em conta, a abordagem à equipa enquanto uma unidade ela própria. O caminho que estamos a começar a implementar e do qual nos parece que não há volta atrás, é que a formação, precisamente pelo que falávamos atrás, do encurtamento do tempo, da agilidade e da dinâmica que é preciso ter, a formação será cada vez menos uma formação tradicional, uma formação formal, digamos assim, mas sim uma formação a partir da prática. Nós usamos a expressão learning in the business. E isto é relevante porque ao adotarmos em 70% ou 80% de todo o processo de desenvolvimento das pessoas na formação em contexto real de trabalho, o que nós estamos a dizer é: qualquer ação de desenvolvimento começa com a identificação de um problema de performance. Qual é o problema que a equipa tem que resolver? É um problema do processo produtivo? É um problema da sua capacidade de fazer melhoria contínua? É um problema de coordenação? É um problema de comunicação? Enfim, há grandes grupos de necessidades. É um problema de liderança? É um problema de coesão da equipa? Enfim. Mas há um problema, efetivamente, que na prática está a afetar os resultados. Ao partirmos deste pressuposto, o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento vai ser montado em torno dos fatores que precisam ser trabalhados para resolver esse problema de performance. Sendo assim, se o processo for bem desenhado e for bem executado, obviamente que resolvendo o problema de performance, imediatamente temos aí uma forma de medir o impacto e o retorno que a formação tem
tem no negócio. Dar só um exemplo para terminar. Nós estamos num processo há 1 ano e meio, e é um processo que ainda continuará por mais 1 ano e meio, quando pensamos nós, de implementação de equipas autónomas de produção. Fizemos um projeto piloto, alterámos radicalmente as formas de trabalhar das equipas para incorporar esta visão de autonomia, e as primeiras equipas a começar neste modelo tiveram essencialmente formação prática, no terreno, perante um determinado problema, perante um desvio ao processo produtivo. Como é que eu diagnostico o problema? Como é que eu, quando digo eu, a equipa, como é que a equipa diagnostica o problema? Como é que a equipa reage ao problema? Como é que a equipa estabiliza o processo? Como é que a equipa chama funções de suporte para ajudarem a resolver o problema? Isto essencialmente na prática, com problemas reais. As primeiras equipas a entrarem neste processo, neste momento, têm níveis de redução de retrabalho, portanto, que é trabalhar em cima de uma peça que saiu com defeito, por exemplo, muito inferiores. Portanto, o retrabalho é muito inferior, a eficiência e o pace das linhas aumentou imenso, a capacidade de, a partir da resolução de um problema, se fazerem lições aprendidas que resultam em processos de melhoria contínua é evidente, e perante isto, a aceleração que nós estamos a fazer neste momento, quer da preparação dos líderes, quer da preparação de mais equipas para se encaixarem neste processo, tem precisamente como base a constatação de que este tipo de aprendizagem e desenvolvimento tem um impacto enorme nos resultados da organização. Portanto, muito mais do que medirmos o retorno do investimento, que é um processo que todos nós que estamos nestas áreas de recursos humanos sabemos que é assim, uma espécie de miríade que depois no fim não resulta em nada em concreto. Estar junto da prática, junto da realidade, junto dos problemas que acontecem efetivamente no terreno e trabalhar em cima deles é a melhor forma de gerar mudança e ter retorno. Mas, Alberto, pegando aqui neste exemplo até que nos deu agora, nota que atualmente as pessoas têm mais conhecimentos para os cargos a que se candidatam do que há uns anos atrás, por exemplo, ou não? Mantém-se estanque? Eu não diria nem tem mais, nem tem menos, nem que é estanque. Acho que a pergunta colocada assim não nos dá uma via de resposta correta, digamos assim. O que eu acho é que, eventualmente, há 20 anos atrás, quando houve a massificação dos cursos superiores, em que a população teve acesso massificado às faculdades, às universidades, eu imagino que nas empresas esse efeito da chegada de novas competências e novos conhecimentos tenha sido evidente. Neste momento acho que esse processo está estável, isso não acontece dessa forma. Há um processo de evolução paralela, digamos assim, as organizações, as empresas evoluem consoante os desafios dos negócios e evoluem em termos de tecnologia e em termos de processos de trabalho. As universidades acompanham esse processo e formam na mesma medida. Portanto, eu diria que é um processo fluido que as empresas encontram nas universidades resposta aos conhecimentos que precisam, as universidades encontram nas empresas o barómetro para tomarem decisões sobre que tipo de conhecimentos e competências devem desenvolver. E nessa medida, acho que o conhecimento disponível no mercado é o necessário para as empresas e a evolução faz-se em paralelo, mundo académico e mundo universitário. Há muito por fazer, muito por melhorar aí nesta nova realidade de muito dinamismo, de mudança permanente, em que o conhecimento que hoje é importante, daqui por 6 meses provavelmente está obsoleto,
adaptarmos-nos, quer empresas, quer universidades, a essa realidade é o grande desafio. Desfazamento de conhecimentos em função de necessidades, não me parece que exista neste momento. Daniel, e qual é que é a sua opinião sobre isto? Concorda com o Alberto? Eu subscrevo tudo o que o Alberto acabou de dizer, eu concordo em absoluto, acho que sim. Acho que hoje em dia, fruto da facilidade com que as pessoas podem aceder à informação, à formação, necessariamente, eu acho que se preparam de uma forma diferente, que há alguns anos a esta parte, onde não havia esta acessibilidade. Portanto, eu diria que essa é a grande diferença, eventualmente podemos dizer isso. Agora, de um ponto de vista do meio académico, eu acho que vai acompanhando a evolução do contexto, vai estando cada vez mais ligado às organizações e, portanto, o trabalho em parceria que tem havido cada vez mais. Portanto, não vejo por aí que haja, de facto, algum tipo de desfazamento. Obviamente que aquilo que se aprendem nos momentos formais de educação é uma ínfima parte daquilo que qualquer um de nós hoje em dia precisa para ser bem sucedido e para evoluir profissionalmente. E, portanto, eu concordo com aquilo que o Alberto dizia em absoluto, aquilo que rapidamente, aquilo que aprendemos nas faculdades, passado não ia dizer meses, se calhar estou a ser demasiado radical, mas uma meia dúzia de anos, provavelmente em grande parte das áreas técnicas deixa de estar atualizado e quem não, e se calhar volta um bocadinho àquela competência que eu acho que é a competência basilar para o sucesso de qualquer pessoa nos tempos de hoje, para além da adaptabilidade, que é de facto o aprender a aprender. E, portanto, vai-se ter que atualizar, vai ter que aprender tudo o que tem a ver com a transformação que o mundo que nos rodeia nos traz. E, portanto, eu diria que essa, se calhar, a grande diferença é, de facto, a rapidez com que as coisas se tornam desatualizadas e é tal que, de facto, tem que haver esse acompanhamento permanente, quer de um ponto de vista dos programas de ensino, quer de um ponto de vista de qualquer pessoa que se queira manter atualizada e competente e evoluir e quer evoluir profissionalmente. Portanto, eu diria que essa é a grande diferença. E João, aqui do ponto de vista da CEGOC, que dá as formações, portanto, olhando para esta pergunta do ponto de vista de quem dá formação, gostaria de perceber se nas candidaturas que recebem dos vossos formandos, se percebem que ao nível de competências individuais tem havido uma melhoria. É certo que quem se candidata aos vossos cursos não chega lá a saber tudo, por isso é que se candidata a eles, mas gostaria de perceber se notam alguma mudança ao nível de competências individuais. Ora bem, eu penso que as mudanças não têm a ver com o nível de conhecimento, que penso que foi assim que foi formulada a pergunta. Eu acho é que há uma mentalidade diferente e uma atitude diferente perante a formação. As pessoas são mais ativas, são mais protagonistas do seu processo de formação. É menos comum que cheguem ao pé de nós pessoas que vêm para um curso porque os mandaram para um curso e que não sabem muito bem o que é que estão. O meu chefe disse-me para vir e eu vim. Isto cada vez acontece menos. E, portanto, as pessoas vêm com uma intenção e têm características diferentes. Eu acho que é mais comum encontrarmos percursos académicos mais ricos, com pós-graduações e especializações. É comum encontrarmos gente que está mais confortável com a utilização de idiomas que não o português. Acho que encontramos gente com mais competências na utilização de ferramentas digitais, que já viajaram mais e que, portanto, são mais protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. E, portanto, eu diria que essa é a principal diferença. E são menos passivos no momento da aprendizagem, ou seja, não se limitam a assistir à formação, mas vão à procura de alguma coisa, vão com uma intenção. E, portanto, eu diria que essa é a principal diferença. Em termos de conhecimentos, é um pouco, penso que aquilo que o Daniel e o Alberto disseram. As pessoas são... Já há preparação da parte das pessoas de conhecimentos de base. Agora, a maneira como se colocam perante o seu próprio desafio de desenvolvimento é que é diferente. E, portanto, têm mais intenção.
fazem, a maneira como abordam o formador é à procura de respostas a desafios concretos, não à espera que a mensagem, um conteúdo estanque que lhe seja passado, que opere tudo sozinho. E, portanto, eu diria que essa é a principal mudança que nós assistimos no perfil das pessoas com quem vamos lidando diariamente. E voltando aqui ao tema da digitalização e a forma como ela tem vindo a afetar a formação, atualmente não podemos falar em formações sem falar em digitalização, que foi realmente muito acelerada pela pandemia. Do vosso ponto de vista, sentem que esta digitalização trouxe mais aspectos positivos do que negativos ou o contrário? João, podemos continuar consigo e dar-nos a perspectiva enquanto instituição que dá formações, e depois falamos também com o Alberto e o Daniel sobre a perspectiva das empresas. Sim, eu diria que para o digital devia ser feita uma estátua ao Covid, porque, de facto, o Covid tornou inadiável a evolução para o digital. E, portanto, a primeira mudança, a primeira barreira que se venceu foi de mindset. Quem tinha dúvidas, quem tinha hesitações, se a formação em formato digital, quer seja síncrono ou assíncrono, funcionaria, se daria resposta às suas necessidades, deixou de ter espaço para ter estas hesitações e comprovou na prática que é possível garantir a eficácia da formação em formato digital, mais uma vez com ativos digitais de utilização síncrona ou de utilização assíncrona ou em formatos síncronos. É possível manter a eficácia e é possível garantir a qualidade da experiência do formando. Porque, mais uma vez, e voltando às palavras dos meus colegas de painel, cada vez mais o formando está no centro da atividade de formação. E, portanto, é importante proporcionar-lhes uma boa experiência, é importante que sintam que estamos a acrescentar valor e que estamos a disponibilizar coisas que são imediatamente úteis. E, portanto, não há limites no digital, não há limites para o número de participantes, não há limites para a duração das sessões de formação, e o que a pandemia veio fazer foi desmistificar estas ideias. Que não é possível, que é uma qualidade de experiência, que é completamente diferente. Claro que há coisas que, quando são feitas em formato presencial, têm outro impacto, mas é possível compensar isto com o recurso aos mais diversos dispositivos e tecnologias que temos disponíveis para garantir que se consegue proporcionar uma boa experiência. Portanto, isso é a primeira questão. A segunda questão em relação a impactos positivos, eu diria que o digital permite dar acesso à formação a mais pessoas. O tempo e o espaço deixam de ser uma barreira. É possível, por outro lado, flexibilizar. Deixamos de ser vítimas da tirania do calendário e de um grupo que tem que ouvir ao mesmo tempo a mesma mensagem. E, portanto, é possível conjugar o síncrono e o assíncrono de modo a garantir que as pessoas têm um conteúdo que é comum e que constitui o esqueleto central de um determinado programa de formação, mas o digital abre espaço para depois haver customização, para que cada um tenha o conteúdo e o percurso formativo mais ajustado às suas características pessoais e aos seus desafios profissionais. Ok? Outro aspecto que me parece que é extremamente importante e que é uma das potencialidades do digital tem a ver com a possibilidade de dar acesso às pessoas aos conteúdos e aos percursos formativos no momento em que precisam deles. E vou buscar aqui um pouco o exemplo que o Alberto dava. Quando o Alberto dizia que no início de um programa de formação existe um desafio operacional, existe um gap que é preciso vencer, existe algo que precisamos de fazer melhor, a utilização do digital permite-nos isso. Ou seja, eu tenho o conteúdo e o percurso não naquela data, dado da mesma forma e com a mesma lógica que é dada para o restante grupo, para eu passar a disponibilizar os conteúdos e os percursos formativos às pessoas, designadamente através de modelos de subscrição, que tem sido uma das grandes mudanças que se tem verificado, é cada vez mais a adesão das empresas a formatos de formação em que se dá acesso às pessoas aos conteúdos ilimitados, usam os conteúdos às vezes se quiserem durante um determinado período de tempo e que é possível olhar para estes conteúdos de modo a ajustá-los àquilo que eles precisam.
E, portanto, eu, se tiver amanhã uma reunião em que tenho que definir os objetivos para a minha equipa, eu posso aceder ao conteúdo que é importante para conduzir essa reunião, para ter a conversa com cada um dos membros da minha equipa hoje para me preparar para amanhã. Eu, se sei que vou fazer uma negociação com um interlocutor que é um pouco mais complicado e que é um momento decisivo que pode fazer com que eu faça o meu objetivo anual ou não faça o meu objetivo anual, o digital permite-me aceder ao conteúdo, permite aceder ao conhecimento no momento em que preciso dele. E, portanto, esta é outra dos aspectos mais relevantes e dos aspectos que eu diria que são mais positivos da evolução para o digital. Aquilo que foram as barreiras que se encontravam mais há um ano atrás, e é incrível a mudança na capacidade de utilização, nas competências dos formandos na utilização dos recursos das plataformas, na maneira como estão numa sessão de Teams ou de Zoom, ou como acedem a uma plataforma ou um LMS. A evolução que se verificou no espaço de um ano é incrível e, efetivamente, isto deixou de ser uma barreira. E é aquilo que dizia o Alberto há pouco com o exemplo da maneira como os mais velhos utilizam um telemóvel. Ninguém lhes ensinou como é que se usa um telemóvel, não é? A minha mãe aprendeu a utilizar com o Zoom porque queria falar com as netas. Ponto. Não foi preciso um curso de formação. É preciso que as pessoas sintam qual é o propósito, tenham a necessidade e que no momento da necessidade lhes sejam disponibilizados os conteúdos, as ferramentas e o apoio que as pessoas precisam para o aplicar num determinado contexto. E, portanto, eu diria que o digital tem inúmeros fatores positivos. Há um ou outro que não são tão positivos e que eventualmente poderão ser barreiras para determinados perfis de colaboradores, designadamente aqueles que não têm acesso a funções que, pela sua natureza, não tenham acesso a um computador ou um dispositivo digital. Aí, de facto, condiciona-se um pouco a utilidade e a eficácia do formato digital. Mas para a quase totalidade dos contextos e dos desafios de upskilling e reskilling, e pegando nas suas expressões, o digital é um salto quântico na maneira como se fazem as coisas, na eficácia que se consegue retirar das coisas e na mudança do mindset do próprio formando. O digital obriga a que o formando assuma protagonismo, que manifeste a sua intenção, que procure o conteúdo, que encontre as suas próprias soluções. Cabe às organizações, cabe às lideranças e cabe à CEGOC e às outras empresas que trabalham no setor encontrar os melhores canais, as melhores ferramentas, os melhores dispositivos para que as pessoas tenham a formação, a informação e os percursos formativos no momento em que precisam, no formato em que lhes é mais confortável e da forma que lhes seja mais útil. E ao longo de um ano penso que se conseguiu demonstrar, mesmo àqueles que eram mais céticos, que de facto é possível fazer coisas até com uma qualidade de experiência superior ao formato de formação tradicional, em que um formador, numa determinada data, passa uma mensagem que é igual para todos dentro de uma sala. E fica-se na expectativa que as pessoas venham de um formato destes transformadas. E isto é verdade só até determinado ponto. O digital veio permitir compensar isto e acrescentar muito mais valor e dar muito mais possibilidades ao formando e às organizações, do meu ponto de vista. Daniel, e concorda com esta perspectiva de que o digital trouxe mais aspectos positivos do que negativos? Eu concordo e não sou capaz de encontrar mais pontos positivos que os que o João encontrou, porque de facto fazer uma apresentação brilhante das vantagens de tudo o que este contexto nos trouxe do ponto de vista da formação e do desenvolvimento. Eu, se calhar, aqui, para não me tornar repetitivo, faria uma análise um bocadinho diferente, que é um bocadinho uma análise mais de helicóptero e que tem a ver com o impacto deste contexto de um ano que nós teve nas organizações e que vão tocar em temas como os temas da formação. De facto, eu acho que o que este período nos veio possibilitar foi obrigar, se calhar, algumas organizações um pouco mais tradicionais ou mais resistentes a esta digitalização a ter que acelerar os seus processos, que inevitavelmente a médio prazo iriam ter que acontecer, porque a realidade evolui de uma forma e a necessidade
que essa realidade nos iria trazer é de tal forma que eu acho que não havia volta a dar e, portanto, nós iríamos ter que adotar estes modelos mais virtuais, quer mais relacionados com as questões de formação e desenvolvimento, quer as questões mais de formas de trabalho, como seja o teletrabalho tão falado hoje em dia. E, portanto, o que é que eu consigo dizer relativamente a isto da digitalização? Eu diria que são 2, 3 pontos muito positivos e 2 preocupações que eu tenho relativamente a estes temas. De um ponto de vista positivo, claramente, esta questão da formação que o João falou aí muito bem e, portanto, eu acho que é perfeitamente possível compatibilizar qualidade com o virtual, com o digital, encontrarmos mecanismos de podermos ir ao encontro das necessidades individuais e aspirações de cada um dos nossos colaboradores, encontrar formas de resolvermos os problemas que, de facto, são e podem ser solucionados com formação e desenvolvimento. Portanto, acho que isso é uma vantagem, e quer seja com momentos síncronos ou momentos assíncronos, com aulas virtuais, com workshops, porque eu acho que é importante haver criatividade e haver percursos formativos mais do que sessões formativas. São percursos formativos que compatibilizem diferentes ferramentas que nós temos hoje em dia disponíveis e que eu acho que, de alguma forma, poderão, em certa medida, colmatar a ausência do presencial. E, portanto, acho que, do ponto de vista de formação, acho que muita coisa positiva surgiu com esta realidade. Acho que também a questão do teletrabalho em si, acho que também foi possível demonstrar que, obviamente, ajustando a cada realidade organizacional, a cada realidade funcional, é possível compatibilizar momentos de trabalho presenciais com momentos de trabalho à distância. Portanto, isso também é uma das coisas que, claramente, é um output de toda esta experiência coletiva que nós vivemos. E outra coisa também que, no caso da nossa empresa, da Amorim Core Composites, foi também uma conclusão muito interessante, é que, de facto, nós viajamos demais. Viajamos demasiado, desnecessariamente, e, portanto, todo este contexto virtual permite-nos contactar com colegas, com clientes, com todo tipo de stakeholders, de uma forma mais rápida, mais ecológica, mais amiga do ambiente, com menos custos e mantendo a qualidade do trabalho e até a nossa qualidade de vida. E, portanto, permite-nos compatibilizar melhor o que são as viagens realmente necessárias e indispensáveis com uma forma de trabalhar à distância que permite a mesma eficiência. E, portanto, eu acho que são 3 grandes conclusões que nós podemos tirar desta experiência. Quais são as minhas preocupações? São 2, sobretudo. Uma relacionada com a formação, que é o nosso tema, que tem a ver com tudo o que está relacionado com os mecanismos informais de aprendizagem. Que eu acho que, se cairmos no erro de pensar que tudo será virtual, tudo será digital, podemos perder o impacto que os mecanismos informais, que os mecanismos de relação entre colegas e de partilhas, de práticas e de experiências, que eu acho que também é uma fonte de formação e desenvolvimento fundamental nas organizações. Acho que, se não tivermos o cuidado de preservar esses momentos e de encontrarmos mecanismos para trabalhar esses momentos, podemos perder. E outro que tem a ver, outra preocupação, tem a ver sobretudo com questões de cultura organizacional. E, portanto, quando nós virtualizamos demasiado a nossa realidade e os nossos contextos de trabalho, se não tivermos o cuidado de pensarmos como é que nós vamos trabalhar a nossa cultura organizacional, como é que nós vamos, num ambiente diferente e que será necessariamente diferente, preservar os nossos valores, ou quanto muito, se as organizações assim o entenderem, como é que nós vamos adaptar a nossa cultura e os nossos valores a esta realidade. Eu não digo que seja impossível compatibilizarmos tudo, o que eu digo é que acho que falta discussão, faltam práticas, faltam experiências, falta tempo para nós nos adaptarmos em toda esta dimensão mais relacionada com a cultura e com aquilo que é o espírito da organização e o sentir da organização. E, portanto, são 2 grandes preocupações que eu tenho, em paralelo com os grandes benefícios que toda esta realidade também nos trouxe. Alberto, não sei se tem alguma coisa a acrescentar dentro deste que o João e o Daniel disseram, mas se tiver, força. A vantagem de falar no fim, quando se tem 2 colegas destes, é que não há nada a dizer mais, não é? Quero só, Helena, acrescentar muito rapidamente. Partilho que os benefícios são muito superiores às preocupações. As preocupações que eu tenho são exatamente as preocupações que o Daniel manifestou. A importância da consolidação
de uma forte cultura organizacional é essencial, não apenas pela questão da digitalização, mas pelo outro fator que nós temos vindo aqui a explorar, que é a individualização. Nós estamos permanentemente a falar o indivíduo no centro, o trabalhador a liderar o seu processo de crescimento e o seu processo evolutivo, o indivíduo, não é? E, portanto, a cultura é absolutamente essencial. E há pouco eu falava da importância da equipa enquanto unidade, enquanto corpo. É por isso também que a equipa é muito importante, porque nos permite manter esse network, esse conjunto de ligações que humaniza e que traz os benefícios que só essa dimensão humana pode acrescentar. Portanto, essas preocupações são também as minhas, a humanização e a questão da cultura. Depois tudo o resto são vantagens, e no que diz respeito às vantagens, quero só acrescentar que a sensação que eu tenho é que nós ainda não vimos nada. Nós estamos só mesmo a começar uma coisa que nos vai levar a soluções que provavelmente nós hoje não imaginamos. Um amigo nosso outro dia partilhava uma fotografia de, em Xangai, um QR Code através de drones. Um QR Code foi projetado nos céus de Xangai e as pessoas apontavam o telemóvel para esse QR Code e descarregavam o jogo. Ou seja, aquilo que é o acesso ao conhecimento, o acesso às fontes de aprendizagem, o acesso a qualquer tipo de recurso, acho que ainda estamos mesmo a começar e não fazemos ideia do caminho que vamos trilhar. Por isso, sim, nós estamos a começar esse caminho. A nossa ideia é criar uma base digital de recursos que permita que cada um construa o seu percurso, que aprenda o que quiser, quando quiser, como quiser, que tenha lá também a possibilidade de estabelecer networks que lhe proporcionam conhecimento e desenvolvimento. Por exemplo, a realidade virtual é uma tecnologia com um potencial incrível para a aprendizagem. Nós hoje já temos situações em que um técnico de manutenção da fábrica em Portugal, através da realidade virtual, liga-se a um técnico na China e o técnico da China ensina como é que se resolve um problema numa máquina através dos óculos de realidade virtual, por exemplo. Portanto, o potencial é enorme. Mas a digitalização chega também a questões como as próprias máquinas. Como eu dizia há pouco, as máquinas que serão instaladas na fábrica do futuro, elas próprias vão ensinar os seres humanos. Vão-lhes dizer que perante um determinado problema, o problema resolve-se de uma determinada maneira e aquilo que se espera que a pessoa faça é algo. Não é? Vai ser a máquina que vai comandar. Isto também é a digitalização. E para terminar, apenas um projeto que nós já temos em parceria com a Universidade do Minho, que são os robôs colaborativos. Nós, neste momento, já temos células de produção em que trabalham lado a lado um robô e uma pessoa. Essa pessoa é uma senhora que só fez trabalho manual até hoje. Neste momento, ela está a trabalhar com um robô em que o robô aprende com ela, ou seja, percebe os limites e as necessidades da pessoa, e a pessoa aprende com o robô a forma mais fácil e mais ágil de executar o trabalho. Isto também é digitalização, isto também é aprendizagem, isto também é formação. E ainda dentro do tema da digitalização, que sem dúvida veio afetar a forma como as formações acontecem, quer ao nível da adaptação às tecnologias para o ensino à distância, mas também ao nível da criação de formações adaptadas a este futuro que ainda agora estávamos a falar. Por isso, João, queria começar por si e perceber, dentro da CEGOC, as opções de formação à distância que têm nesta altura face a estas necessidades que surgiram. Muito bem. Ora bem, as opções são imensas. Nós próprios já proporcionamos aquilo que o Alberto dizia, a realidade virtual e a realidade aumentada já foram objeto de demonstração na CEGOC há 2 anos atrás, no nosso Business Transformation Summit. Parece-me que
É preciso ter algum cuidado com o deslumbramento com a tecnologia e os formatos. Acho que é fundamental manter sempre a perspectiva e pegando um bocado naquilo que o Alberto dizia. Qual é o objetivo? Para chegarmos ao final da formação e dizermos correu bem, atingimos os nossos objetivos, o que é que tem que acontecer? O que é que não acontece hoje e queremos que comece a acontecer, ou o que é que acontece hoje e queremos que deixe de acontecer? E, portanto, independentemente dos formatos, de se é síncrono, se não é síncrono, se tem realidade aumentada, se é um modelo de subscrição, se tem um LMS ou não, é importante, antes de começar a pensar na forma, começar a meter sempre presente que há um objetivo de negócio, há uma dimensão operacional que, no fundo, é aquela que nos vai dizer se conseguimos atingir o objetivo ou não. Ok? E, portanto, às vezes o digital, a digitalização, parece que ganha mais importância do que o fim em mente. E muitas vezes acaba por ser uma terminologia um pouco vazia, que acaba por ser uma sequência de lugares comuns que hoje em dia, e as redes sociais, e a tecnologia, a inteligência artificial, a realidade aumentada. E, portanto, é importante ter isto sempre presente. Não é? Qual é o fim em mente? O que é que pretendemos fazer com o investimento e com esta intervenção formativa? Ok? Tendo isto presente, depois as possibilidades multiplicaram-se de há um ano a esta parte. E, portanto, é possível, designadamente, o grupo Cegoz em que a Cegoc se enquadra, tem uma diversidade de ativos digitais grande, adequada aos diversos momentos de aprendizagem num percurso formativo. E, portanto, há uma fase inicial em que é preciso conseguir o comprometimento das pessoas e trabalhar a vontade das pessoas em relação ao processo de aprendizagem. Alguém que vai para um processo de aprendizagem, de formação, de forma passiva, não tira o partido e não tira o proveito, todo o proveito não retira o proveito de todo o potencial do investimento que está a ser feito em relação a ele. E, portanto, há determinados ativos e determinados formatos que faz sentido introduzir no início de um processo formativo, como um vídeo de enquadramento, como algum elemento até de curta duração que chama a atenção para a importância e para a urgência da mudança e para o desafio prático que estamos a querer superar com determinada intervenção formativa. Há formatos digitais que mais próximos do tradicional e-learning, em que é mais a dimensão da aprendizagem, é passar conteúdo, é passar conhecimento, mas depois há formatos e ferramentas que são disponibilizadas depois do momento em que se dá a aprendizagem formal ou que procuramos passar o conteúdo, temos que criar as condições para as pessoas treinarem, para as pessoas aplicarem, para as pessoas errarem na forma como aplicam, para terem feedback e para sustentar no tempo este processo de aprendizagem. E, portanto, os dispositivos e os formatos que dispomos neste momento para acrescentar valor a estes percursos formativos são imensos. E não apenas formatos digitais, e voltando aqui também um pouco àquilo que dizia quer o Alberto, quer o Daniel, a questão da dimensão pessoal continua a ser central no processo de mudança organizacional e no cumprimento de um propósito e de uma estratégia. Portanto, a maneira como se articula aquilo que é síncrono com aquilo que é assíncrono é decisiva no impacto e na capacidade de gerar mudança que o percurso formativo tem. E, portanto, cada vez mais se valoriza esta dimensão. Agora, é uma utilização muito mais estratégica. Não utilizamos o tempo que temos para estar juntos e para trabalhar um grupo ao mesmo tempo para passar conteúdo e ensinamentos que podem ser apreendidos por cada um de forma autónoma. A utilização do momento síncrono é essencialmente focado na dimensão social da aprendizagem. Como é que eu pus em prática? Que dificuldade é que eu tive quando fiz a transferência? O que é que eu consegui fazer que não conseguia antes de ter tido este conteúdo? Há um processo de comprometimento coletivo, de partilha de dificuldades, que é decisivo na eficácia da forma como fazemos formação. E, portanto, apesar do digital, apesar dos milhentos recursos que neste momento temos à disposição, é cada vez mais importante trabalhar formatos como a mentoria, a dinamização de comunidades de aprendizagem, a criação de dinâmicas de peer coaching, em que colegas com o mesmo tipo de desafio se acompanham e se suportam no contexto de trabalho, na forma como aplicam o conhecimento, na forma como respondem aos desafios que o próprio percurso lhes vai propondo.
há mais uma dimensão que me parece muito importante e que é uma evolução muito, muito significativa em relação à maneira como se faziam as coisas há 1 ano ou 2 atrás, que tem a ver com os modelos de subscrição. E, portanto, é possível hoje, e cada vez mais é uma oferta interessante para as empresas, dar acesso, designadamente porque após a pandemia houve um fenómeno de adesão ao digital em todas as organizações, ou num grande número de organizações, e houve um investimento significativo na aquisição de plataformas plataformas digitais, de LMS, que permitem aos colaboradores de uma organização aceder a uma biblioteca de conteúdos mais ou menos vasta, melhor ou pior organizada, mas que neste momento são a tendência e cada vez mais isto é resposta à maneira como as pessoas precisam de aceder ao conteúdo. E, portanto, esta é uma dos recursos que colocamos à disposição na CEGOC, com uma biblioteca de conteúdos e de ativos digitais, quer do Grupo Cegos, quer da Franklin Covey, com ativos que permitem a equipas de formadores internos certificarem-se na entrega dos conteúdos e utilizarem toda uma imensa variedade de recursos dimensionados não apenas para o formando, mas para o formador, para o líder que tem que suportar o processo de aprendizagem do elemento da sua equipa, com os vídeos, com os materiais pedagógicos, com as grelhas de tudo isto é colocado à disposição das organizações e constitui uma evolução muito significativa na maneira como entregamos, como acrescentamos valor aos clientes com quem trabalhamos. Depois, a tecnologia que neste momento dispomos para garantir a qualidade da experiência dos formandos é como diz o Alberto, estamos apenas a começar. Se há 1 ano o desafio era como é que a gente faz um webinar, neste momento, já ao longo deste ano, já fizemos convenções de vendas para organizações que operam em contextos internacionais, com centenas de pessoas a participar ao mesmo tempo, com utilização de dinâmicas em grupos e subgrupos, com produção de vídeo, quer dizer, há efetivamente uma quantidade enorme de recursos que é neste momento colocado à disposição das organizações. Importa, antes de mais, e termino da mesma maneira como comecei. Antes de começar a pensar nas ferramentas, no tipo de tecnologia que temos disponível, é preciso desenvolver, à partida, uma visão muito clara de qual é o objetivo do que estamos a fazer, qual é o retorno que pretendemos ter deste investimento. Para, no final deste programa de formação, estarmos satisfeitos com o resultado que obtivemos, o que é que tem que acontecer na prática. Não é apenas o tipo de respostas que queremos ter quando perguntamos aos formandos se funcionou bem, se o manual estava bem, se a sala tinha as condições necessárias, que é a folha de satisfação em relação à ação de formação que costumamos ou passamos sempre no final de cada ação de formação, mas qual é o resultado operacional, qual é o impacto que queremos ter ao nível de um estudo corporativo anual de engagement, de liderança, de satisfação de colaboradores, qual é o resultado de negócio operacional que queremos obter. Se não tivermos isto presente, as intervenções formativas e os recursos digitais são um conjunto de brinquedos, de coisas muito atrativas e muito interessantes, mas que acabam por se esvaziar se não tivermos isto sempre presente. De vista das empresas, gostaria de perceber com o Daniel e com o Alberto se nesta altura de pandemia se continua a apostar na formação contínua das equipas ou se, tendo em conta esta situação, acaba por ficar um bocadinho para segundo plano. Daniel, podemos começar por si e depois o Alberto dá a sua opinião também. Eu diria que o investimento, durante todo este período de pandemia, o nosso investimento em formação e desenvolvimento não sofreu qualquer alteração. Portanto, tudo o que era o plano que tínhamos de trabalho manteve-se e foi acelerado. Sobretudo porque a nossa realidade na Amorim Core Composites é uma realidade que é uma realidade de uma multinacional portuguesa, portanto que tem equipas espalhadas por 13 países em todo o mundo e que tem que encontrar formas de capacitar
da mesma forma um colaborador que está na China de um colaborador que está aqui em Portugal nas nossas fábricas. E, portanto, nós já há 3, 4 anos atrás iniciamos um processo de desenvolvimento de uma academia corporativa que tinha 2 princípios essenciais. O primeiro, ser uma academia muito focada na resolução de problemas e, portanto, muito orientada para aquilo que o Alberto dizia muito bem, que é que problemas nós temos e que problemas podem ser solucionados com maior capacitação das pessoas, com maior competência das pessoas e que percursos nós vamos ter que criar para dar resposta a esses problemas e, portanto, envolver encontrar compromissos com as pessoas para, de facto, também como dizia o João, o percurso ser um percurso aceito pela pessoa, a pessoa perceba que, de facto, vai ganhar e vai contribuir para a construção desse percurso. Portanto, isso é um dos princípios, ser muito prática. E outro princípio tinha sobretudo a ver com ser uma academia para, nós dizemos em inglês, everyone anytime e anywhere. E, portanto, ser passível de ser trabalhado determinado tipo de conteúdo ou de conhecimento em qualquer uma das nossas geografias. E, portanto, os nossos planos de desenvolvimento já são digitais, há algum tempo esta parte, e nesse sentido nada vai alterar. Nós vamos continuar com o nosso investimento e com o nosso caminho no desenvolvimento de soluções que permitam ir de encontro aos nossos problemas e que nos permitam também cobrir toda a nossa população. Temos dinâmicas, obviamente, completamente virtuais e em que o formando é o dono exclusivo da aquisição de conhecimentos. Temos dinâmicas em que há partilha e trabalhos de equipa, temos dinâmicas, todas elas incluídas em percursos formativos, em que são definidos mentores para acompanhar esses formandos e para ajudar a que haja um boost na aquisição de conhecimentos e um impacto na realidade do dia-a-dia. Portanto, desse ponto de vista, na nossa realidade não há alteração, há uma validação daquilo que tem sido um trabalho que nós temos feito ao longo dos últimos anos, fruto também do nosso contexto, é certo, da nossa realidade internacional, a trabalhar estes mecanismos de formação à distância. A novidade este ano para nós foi, sobretudo, uma novidade que tem a ver com o braço externo da nossa academia. Nós trabalhamos 2 dimensões, temos uma academia que trabalha o desenvolvimento de competências para os nossos colaboradores e tem um braço externo que trabalha, sobretudo, capacitação e certificação de instaladores dos nossos produtos. E essa academia, fruto do contexto que vivemos, teve que ser completamente digitalizada. Nós recebíamos os nossos instaladores, que vinham aprender com as nossas equipas técnicas como é que poderiam instalar os materiais, vinham aprender as características dos materiais e tivemos que, de um momento para o outro, muito rapidamente, encontrar uma forma de virtualizar todo este processo. E, obviamente, também não nos foi muito difícil porque bebemos um pouco da experiência que já tínhamos com os percursos internos e fomos capazes de em meia dúzia de meses, construir um programa que nos permitiu capacitar à distância toda esta pool de instaladores e de parceiros externos que trabalham connosco, certificá-los, permitir que possamos manter uma dimensão prática da formação. Por exemplo, todo o processo de instalação é visualizado em streaming pelas nossas equipas técnicas e, portanto, nós temos momentos em que a instalação é feita, é dado feedback live pelos nossos instaladores sobre as melhores práticas, sobre correções a ter, e depois os próprios instaladores enviam-nos parte do material que foi instalado para nós verificarmos da qualidade dessa instalação. E, portanto, foi também um período que nos permitiu fazer algo que não estava no nosso roadmap de atividade, porque tínhamos aí, sim, um tipo de formação muito, muito presencial e muito tradicional, até como forma também de dar um pouco de conhecimento sobre a nossa realidade, sobre a nossa empresa a parceiros externos, e, portanto, era importante para nós que eles viessem à nossa organização, mas conseguimos virtualizar tudo isso com vantagens de custo, com vantagens de facilidade de realização dos cursos, e, portanto, foi também uma aprendizagem nesse sentido muito rica para nós durante o ano que passou. E no vosso caso,
também gostaria de perceber se continuam realmente a apostar em formação ou se, como fiz a pergunta há pouco, tendo em conta esta situação, acaba por ficar um bocadinho para segundo plano, se existem outras prioridades. Não, de todo. É evidente que, sobretudo, está agora a fazer um ano, no início da pandemia, ficámos todos um pouco perdidos sobre quais são as prioridades e o que fazer para além da prioridade de garantir a segurança e a saúde das pessoas e, com isso, manter o negócio. Mas passado esse primeiro momento de choque, desde logo a companhia, mesmo a nível internacional, lançou um programa precisamente para aproveitar situações em que houve paragens de produção. Nós tivemos cerca de um mês em paragem de produção e, portanto, aproveitar esse momento precisamente para trabalhar nas capabilities das equipas, dos processos, das pessoas. Muita coisa foi feita o ano passado, entre junho e agosto, muita coisa foi feita. E depois a empresa aproveitou também o momento para repensar o negócio nas suas mais diferentes perspectivas, e esse repensar acabou por dar origem a uma série de transformações no mix de produtos, no papel que cada uma das 40 unidades do grupo tem na produção desse mix de produtos. Alteraram o que veio alterar as cadeias de abastecimento, o que veio alterar a maneira como as fábricas produzem os produtos, portanto, alterações ao nível das linhas de produção, das capabilities necessárias, a introdução de nova tecnologia. Tudo isto acabou por criar uma nova agenda em que o desenvolvimento das pessoas é absolutamente central. Por isso, a resposta direta é não houve impacto negativo, digamos assim, houve uma aceleração, um bocadinho também na sequência daquilo que o Daniel dizia, né? Perante a realidade, como é que nós nos adaptamos e ao adaptar-nos descobrimos novos caminhos. E para o futuro, curto, médio prazo, a tendência será aumentar o investimento em formação, não reduzi-lo de todo. Estamos mesmo na reta final aqui do nosso webcast, por isso, como última questão, queria perguntar-vos como é que vocês veem o futuro da formação e, consequentemente, do mercado de trabalho. O que é que vai mudar? João, podemos começar por si. Isso é uma pergunta que, se colocada no início, tínhamos conversa para a semana toda, não é? O futuro do mercado de trabalho, eu penso que há aqui 2 ou 3 variáveis que são decisivas, não é? Não são da minha autoria, são já há muito tempo faladas. Tem a ver com a digitalização, a inteligência artificial e a demonstração, a demonstração de capacidade de parte da tecnologia e dos algoritmos de fazer determinadas funções de forma mais capaz e com menos risco do que aquilo que o homem é capaz de fazer, ok? E, portanto, já assistimos isso se calhar em funções menores que já nos habituámos a ver, não é? Como nas portagens, nas caixas dos supermercados, vai acontecer a breve prazo com a condução, não é? Nós ainda vamos estar vivos quando, para conduzir um automóvel, só o vamos poder fazer num circuito fechado, porque já é uma coisa que não nos é permitido, porque a sociedade já não vai estar disponível para correr o risco de alguém estar a conduzir e olhar para um telemóvel ou ter bebido antes de conduzir. É um risco que passa a ser desnecessário e, portanto, há aqui um espaço de crescimento para a tecnologia e para os algoritmos virem ocupar uma parte das funções que têm sido ocupadas pelas pessoas até hoje. E, portanto, é um desafio que não é das organizações, não é apenas dos colaboradores, é um desafio de toda a sociedade. E, portanto, eu diria que isso é decisivo do ponto de vista da maneira como se perspectiva o futuro do trabalho. Agora, do ponto de vista da formação, e mais uma vez também de como é que se perspectiva aqui o trabalho. O que sinto é que cada vez mais o trabalhador está no centro.
e que na era do conhecimento é importante garantir níveis de comprometimento, de alinhamento com o propósito, de realização pessoal e profissional, para que cada um possa dar o seu contributo a um desafio e a um propósito que compreende. Se não criarmos estas condições, se ainda estivermos agarrados a modelos, como dizia o Alberto há pouco, em que é o chefe ou o líder que diz o que é que pode e o que é que não pode fazer, de micromanagement, de direcionistas do que é que cada um deve fazer, isso não vai ser suficiente para ser competitivo. E, portanto, a criação das condições, mais uma vez, para que cada colaborador se sinta valorizado, sinta que é importante aquilo que ele tem de específico e de característico e de único, a importância que tem haver espaço e autonomia para cada um liderar o seu próprio posto de trabalho, para correr os seus riscos, para poder acrescentar o seu contributo individual, é decisivo. E, portanto, mais uma vez, o líder já não é uma pessoa que vai utilizar as pessoas da sua equipa e as vai colocar ao serviço dos seus objetivos, é alguém que tem como responsabilidade principal definir qual é o propósito da equipa, qual é o propósito e a estratégia da organização, criar um ambiente de confiança em que as pessoas possam expressar o que de melhor têm e a dar o seu contributo pessoal para executar uma estratégia e promover o desenvolvimento das pessoas. E, portanto, eu acredito que este é o futuro do trabalho. Acredito que também que a implicação que isto depois tem ao nível da formação é, mais uma vez, o formando no centro do processo. Acrescentar intenção e vontade e sentido de propósito ao processo de aprendizagem, que tem que vir de dentro de cada colaborador. Cada colaborador tem que sentir o propósito, tem que sentir um compromisso com alguma coisa que é superior a si próprio, e aqui vamos buscar as ideias também do Daniel e do Alberto em relação à questão da cultura, a importância que têm, ou que têm em ganho e que vão continuar a ter formatos como a mentoria, o coaching de equipas, os processos de peer coaching, de dinamização de comunidades de aprendizagem, para dar consistência a esta dimensão que é maior do que cada um dos indivíduos. E isto garante que aquilo que em conjunto as pessoas conseguem fazer é maior do que cada um deles individualmente conseguiria. E, portanto, esta dimensão humana é decisiva na evolução da maneira como se perspectiva a formação e os processos de aprendizagem, e que depois, do ponto de vista material e operacional, se vão materializar, mais uma vez, modelos de subscrição, dar o conteúdo e o conhecimento no momento e no formato em que ele é necessário. Cada vez mais a formação deixar de ser ir a um curso, ir 2 dias aprender um conteúdo qualquer e vir lá a acreditar que pronto, já sei tudo o que é preciso, tem a ver com um percurso, com a dinamização de percursos que não terminam, é um processo contínuo de aprendizagem. E, portanto, é o indivíduo no centro, quer enquanto posto de trabalho, quer enquanto processo de aprendizagem, e veicular as condições e os dispositivos e a tecnologia que for necessária para garantir este comprometimento, que as pessoas têm mais do que um nível de obediência e de rigor em relação a um job description, a uma descrição de uma função, às indicações diárias de uma chefia, têm um espaço de realização onde podem correr os seus riscos e onde podem acrescentar valor com aquilo que têm de específico, porque acreditam num propósito coletivo e estão comprometidos com isso. Esta é um pouco a minha visão em relação a esta questão. Uhum. E nas empresas, Daniel, como é que se encara o futuro? Bom, eu acho que quando nós falamos e bem no colaborador, na pessoa, no centro da função, no centro das empresas, no centro da formação, nós temos que ser consequentes. Eu acho que de facto é por aí que nós vamos caminhar, já estamos a caminhar. Não podemos deixar, num contexto como o que vivemos hoje, que a tecnologia seja o fim. Eu penso que era o João que dizia isso há pouco.
de facto a tecnologia é um meio que nos vai permitir atingir algo que seja de alguma forma útil para as pessoas, que faça sentido para as pessoas, que faça sentido para as empresas e não termos todo o nosso racional e a nossa forma de atuar focado na tecnologia e não nas pessoas. Portanto, eu acho que a tendência do trabalho há de ser esse, há de ser cada vez mais a pessoa no centro, mas acho que temos de ter cuidado com a forma como nós colocamos o tema da digitalização neste conceito. Depois, eu acho que fundamentalmente tem a ver com um conjunto de realidades que nós vamos vivenciar a muito curto prazo e que vão claramente alterar o mix de funções que nós estamos habituados a ter. E já foram dados aqui hoje vários exemplos de realidades operacionais e de trabalhos que vão deixar de existir, que vão ser feitas, tarefas que vão ser feitas de maneira diferente, mais automatizadas, mais sem recurso à força humana ou ao ser humano, e portanto nós vamos ter que encontrar mecanismos de requalificação das pessoas, vamos ter que encontrar propósito para todas as pessoas, porque de facto o Alberto disse uma coisa que eu acho que é realmente importante e que tem a ver com o facto de todos terem talentos e portanto todos têm e todos serão bons a fazer qualquer coisa e nós temos que pensar como é que nós vamos encontrar propósito para todos, como é que nós vamos envolver todos numa discussão generalizada e depois em planos concretos de vermos um futuro que seja de congregação, um futuro que seja de desenvolvimento de pessoas verdadeiramente dito e que seja de facto centrado nas pessoas e não centrado nas tecnologias. E, portanto, eu acho que esse trabalho que se abriu a porta com esta aceleração que nós tivemos no último ano e que agora carece de discussões mais aprofundadas, de planos mais concretos para nós prepararmos a realidade que aí vem. Alberto, pergunto-lhe também a si qual é que é a sua opinião sobre o futuro, se concorda com as perspectivas apresentadas pelo João e também pelo Daniel. Concordo e digo mais, fico muito contente por perceber que pessoas que têm uma ação direta e fundamental naquilo que são práticas de gestão de recursos humanos têm esta visão, conforta-me muito. De facto, e o João no princípio dizia que esta era uma questão que colocada ao princípio podia dar muita conversa, é um facto, mas também é bom que seja a última, porque isso nos permite transmitir a ideia que o Daniel acabou de transmitir, que é muito cuidado. Estamos numa fase de transição, de disrupção na sociedade, em que o trabalho foi e será muito daquilo da forma como as pessoas se definem enquanto membros de uma sociedade, não é? Desculpem. E por isso, num momento de disrupção e de transição, este aspecto é ainda mais relevante. O que é que eu quero dizer com isto? De facto, não faz sentido fazermos esta mudança da digitalização ou no sentido da digitalização sem ser para as pessoas, com as pessoas, é absolutamente fundamental. Em concreto, há muito do trabalho que hoje é feito nos escritórios, nas fábricas, na estrada, enfim, que são trabalhos que não dignificam o ser humano na sua plenitude. Se nós conseguirmos, através da digitalização e da indústria 4.0, substituir esses trabalhos, ou seja, esse trabalho ser feito por uma máquina e terminar com esta forma pouco dignificante de organizar o trabalho para as pessoas, isso é uma grande vitória. A segunda coisa que me parece que tem que ser feita é definitivamente terminarmos com uma visão paternalista das organizações face às pessoas, ou seja, se continuarmos a achar, ou aquelas organizações que insistam em governar a vida das pessoas, e governar
em muitos casos é simpático usar este termo, ou seja, aquilo que é importante são os objetivos da empresa, aquilo que é importante são os resultados da empresa, e tudo se subjuga a isso, incluindo as pessoas. As empresas que subsistirem neste padrão não têm futuro. Porquê? Porque aqui o movimento da sociedade é o movimento da liberalização, ou seja, aquilo que as pessoas querem é serem elas a governar as suas vidas, é serem elas a fazerem as suas escolhas, é serem elas a determinar os seus percursos profissionais. E nessa medida, as empresas têm que definitivamente perceber este movimento e aderir a ele. Duas formas que me parecem essenciais. Primeiro, aquilo que falávamos dos talentos das pessoas. Reconhecer que a verdadeira diversidade, num mundo em que falamos tanto de diversidade e inclusão, e muito bem, diga-se, a verdadeira diversidade e inclusão é a dos talentos das pessoas. Não há maior expressão da diversidade humana do que os talentos de cada um. Incluir esses talentos é não só bom para a empresa, como uma fonte de felicidade para as pessoas. E é isso que as pessoas procuram. Experiências em cima dos seus talentos. Experiências que permitam às pessoas dizer que eu faço o que gosto, eu faço aquilo para o qual sou naturalmente dotado. É esse o meu percurso profissional. Portanto, este é um movimento que tem que ser feito, de dignificação em primeiro lugar e depois de criação das condições para que as pessoas se expressam e construam os seus percursos, as suas carreiras e o seu futuro. É esse o grande desafio que a digitalização nos traz. Portanto, a digitalização de facto não é um fim, é um meio para estas finalidades. Muito obrigada, Alberto, e chegamos assim ao fim da nossa conversa sobre a importância da formação nos dias de hoje. Penso que ficou muita coisa esclarecida neste webcast, por isso agradeço a todos a vossa partilha e também a forma clara com que responderam às minhas questões. Obrigada aos três pelo tempo despendido aqui comigo no webcast e desejo-vos o resto de uma boa semana. Obrigada e até à próxima. Obrigado pela oportunidade. Okay. Obrigado. Obrigado, Silena. Um abraço aos colegas. Obrigada.